Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em Foco hoje no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participe. A gente terminou o bloco falando da questão da reforma agrária que está prevista, está indicada dentro do plano de maneira incipiente. Eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho mais o conteúdo do plano, né? Quais são essas diretrizes do plano, quais, na opinião de vocês, são as mais relevantes, quais são os eixos que estão definidos ali. Romeu. O plano está dividido em 125 ações, né, em 14 metas, e essas metas dentro de 4 eixos principais, né, o eixo da produção, o eixo de uso e conservação dos recursos naturais, o eixo do conhecimento, da construção do conhecimento, e o eixo do consumo e da comercialização. Então, dentro desses eixos existem 125 ações, divididas em 10 ministérios, quer dizer, é um plano transversal, são 10 ministérios envolvidos, né? E que é importante se dizer que a construção desse plano foi extremamente participativa, né? Todos os movimentos sociais do Brasil ligados ao campo participaram ativamente, houveram discussões regionais, e esse plano foi construído assim de uma forma bastante participativa, que pese também que ele já vem de uma reivindicação dos movimentos de muitos anos, né? Ou seja, já tinha um acúmulo, né? Já existia um acúmulo de muitos anos, né? E é um plano que ele procura ter como público-alvo justamente os povos e comunidades tradicionais, os assentados, né? Então, ele tem um viés social bastante forte, que foi realmente uma reivindicação dos movimentos sociais. Mário, como é que você vê? Como é que você lê o conteúdo do plano mesmo? Sim, é um pouco nessa linha, né? Na realidade, ele procura fazer uma abordagem em todos os aspectos, né, do processo da produção agroecológica, a produção, a questão dos recursos. Eu queria enfocar um aspecto fundamental que o Romeu iniciou, né, essa discussão, sobre a construção do conhecimento agroecológico, né? Quer dizer, esse é um eixo fundamental, importante desse plano, e que envolve, claro, os atores, os agricultores, agricultoras, os movimentos sociais, as universidades e as empresas de pesquisa, né? Na perspectiva agroecológica, não há aquela visão convencional e unidirecional, onde o pesquisador, o professor gera o conhecimento, né, e difunde, vou usar o termo que se utiliza, né, de uma visão conservadora até, quer dizer, para alguém que vai assimilar esse conhecimento ou essa tecnologia. Nessa perspectiva nossa, e o plano aponta um pouco para isso, né, é uma construção conjunta desse conhecimento, dessas tecnologias, dessas práticas, desses processos, e numa perspectiva mais do que tecnológica. Acho importante abordar isso, porque muitas pessoas às vezes não entendem o que é agroecologia, é uma técnica, né? Mas não é uma técnica. Aí tem um debate até um pouco filosófico e conceitual, que alguns abordam como a ciência, alguns que é ciência e prática em movimento, etc., mas na perspectiva da sustentabilidade, né? Esse conceito também está um pouco desgastado, mas eu vou utilizá-lo por falta de outro melhor, talvez. Mas é numa perspectiva de desenvolvimento rural sustentável. Quer dizer, o objetivo maior, né, na verdade, do plano e da política aponta um pouco para isso. Então, nessa perspectiva, acho que há avanço, como nós falamos, e eu queria abordar um pouquinho, só de maneira bastante rápida, o papel nosso um pouco da pesquisa, né? Nós, enquanto Embrapa, nós temos atuado, né, de alguma maneira, temos tido alguns avanços, né, em pesquisa em agroecologia, embora também enfrentamos a mesma discussão aí que nós fizemos anteriormente, né? Quer dizer, a Embrapa também, o agronegócio hegemoniza a pesquisa da própria Embrapa, acaba pautando um pouco, né, a nossa pesquisa. Os recursos, a maior parte dos recursos disponíveis para a pesquisa vão para o agronegócio, e há, na verdade, um movimento, né, onde nós procuramos avançar um pouquinho ou estruturar, né, equipes de pesquisa. E nesse aspecto o plano é interessante, porque ele coloca a formação de núcleos de pesquisa em agroecologia nas instituições de pesquisa, tanto federal quanto estaduais, etc. Então, eu acho que esse é um avanço. Nós temos o desafio de implementar, de materializar, de fato estruturar esses núcleos, né? Nós temos um núcleo de pesquisa da Embrapa Meio Ambiente, né? Uma equipe de pesquisa da Embrapa Meio Ambiente, mas nós precisamos, na verdade, a Embrapa precisa assumir de maneira mais efetiva, né, essa vertente, e amparada pelo plano, ele nos dá respaldo para que nós possamos avançar. Douglas, como é que você vê o plano? Eu vejo o plano muitos pontos positivos, né? Principalmente
leva principalmente para o agricultor, né, uma ajuda para ele de informações, né, para que ele possa ter uma produção e seja sustentável, porque hoje o pequeno produtor ele sofre muito porque não tem às vezes acesso a essas informações da pesquisa. Bom, né? Informações, insumo, financiamento, Correto. Apoio técnico, etc. Né? E também no plano contempla um pouco também essa extensão rural, levar essas informações para o produtor. Né? E o mais importante que eu vejo também, como eu coloquei no início, é levar, por exemplo, a segurança alimentar para o consumidor. Né? Porque às vezes o produtor ele pode produzir também e às vezes também não ter acesso, o consumidor não ter acesso a essas informações que tem uma produção segura que ele pode se alimentar sem problema algum. Você tocou num ponto, eu queria, na verdade, um ponto que eu queria fazer uma pergunta a partir dele, mas antes disso, vocês estavam falando dessa coisa feita em conjunto, coletivamente, com muitos atores, quer dizer, os atores pesquisadores ligados à universidade ou, enfim, a instituições e entidades ligadas à pesquisa, atores, os próprios produtores, atores governos, atores da sociedade em geral. Queria saber qual é o espaço no plano e nas ações do plano para a participação e para o controle social. Quer dizer, isso está previsto e está previsto de que modo, Romeu? O plano, inclusive, uma publicação aqui através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O último capítulo aqui do plano é o que fala sobre a gestão. Né? Então, a política nacional de agroecologia e produção orgânica, que veio de um decreto assinado pela presidenta Dilma em agosto de 2012, prevê, então, a criação do plano. O plano, ele é a operacionalização da política. Né? Uhum. E a política, ela nada mais é do que uma carta de compromisso do governo se comprometendo a mudar o padrão de desenvolvimento rural no Brasil, né, com os princípios e diretrizes fixados. E para operacionalizar esse compromisso que o governo assume com a agroecologia, foi construído o plano participativamente, a participação da sociedade foi bastante intensa. E o plano vai de quando a quando? Ele tem um período aí definido, o plano, né? Ele é de 2012 a 2015, mas ele vai ser reformulado, isso já também faz parte dos compromissos do governo. Né? E o plano, então, dentro do próprio decreto da política, ele cria a Senapo, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A Senapo, ela foi encarregada de construir e depois fazer a gestão, o controle social do plano. Nós estamos agora discutindo como vai ser feita essa gestão, inclusive com ferramentas de informática, né, para fazer a gestão desse plano e acompanhar e monitorar a aplicação dos recursos até a ponta, até o agricultor mesmo. Né? Então, a gestão vai ter uma grande participação da sociedade civil e quem é encarregado dessa gestão é essa Comissão Nacional, composta por 28 membros, sendo 14 da sociedade civil e 14 do governo. Então, é essa estrutura que vai fazer a monitoramento. E esses membros da sociedade civil são escolhidos como? Os membros da sociedade civil foram escolhidos pela própria sociedade civil, né, com os grandes movimentos sociais participando dessa construção, sendo que os movimentos que estão liderando aí o movimento agroecológico no Brasil, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, o movimento dos trabalhadores sem terra, os movimentos das quebradeiras de coco, o movimento das mulheres, dos quilombolas, dos indígenas, quer dizer, existe uma ampla representação da sociedade civil, principalmente dos povos e comunidades tradicionais dentro da gestão desse plano. Deixa eu perguntar uma coisa nessa especificidade, uma curiosidade. Quer dizer, a gente sabe, e a FAO trouxe dados no final do ano passado, sobre o desperdício de alimentos e, enfim, que há na agricultura no mundo inteiro, na produção de alimentos, e no Brasil não é diferente. Quer dizer, a gente tem, os números da FAO falam em 1/3 de desperdício da produção agrícola, e no caso da produção industrial, na cidade, no consumo e tal, chega a 60%, que é um número que é quase um insulto, né? Você imaginar que você chega a desperdiçar 60% dos alimentos que você produz, é quase um insulto à inteligência, né? Para quem não está habituado com essa informação. Há dentro do plano questões ligadas ao cuidado em não desperdiçar o alimento, portanto, em gerar condições de segurança alimentar e combate à fome, inclusive? Mário.
Existem algumas questões, acho que apontam um pouco para isso, né? Embora, na verdade, Luiz, eu acredito que essa questão, ela extrapola um pouco, na verdade, até a proposta do plano, né? Porque nós vivemos numa sociedade do consumo. A sociedade, ela desenvolve uma ideologia e valores consumistas ao extremo, né? Então, todo o modelo da sociedade brasileira e mundial, né? Favorece ao desperdício. Estimula, é uma loucura, mas nós vivemos num mundo atual que, na verdade, não é sustentável, isso é evidente, né? E que estimula de uma maneira desenfreada o consumismo, né? Então, a questão alimentar é um lado dessa lógica, né? Então, é importante que se discuta, claro, né? E nós procuramos discutir, né? Quando você aborda um processo de produção sustentável, isso é parte integrante, né? Só que no nosso entendimento não é suficiente, né? Essa discussão, acho que ela tem que ser um pouco mais ampla. Nós não podemos conviver mais, só que esse debate ele é muito difícil hoje, né? Porque nós vivemos numa ditadura da ideologia capitalista, né? Em escala planetária. Então, você não consegue discutir. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pensar no Brasil, nós andamos, nós estamos no debate agora das grandes cidades, né, a questão da mobilidade urbana. Né? Chegamos agora há pouco aqui, né, em São Bernardo do Campo, né, o trânsito é absurdamente infernal e está em todo lugar do Brasil, é assim, né? E os veículos, as vendas cada vez batem recordes, né? E esses veículos são feitos, na verdade, para durar pouco, né? E para que as pessoas consumam mais carros cada vez de uma velocidade maior. Então, essa lógica não é sustentável. Isso implica em recursos, né, da natureza, enfim. E o alimento é um pouco isso, né? Nós precisamos, e o problema a produção tem problemas, mas a distribuição do alimento é um absurdo que você falou, e o consumo, né? Quer dizer, a nossa sociedade foi induzida a ter desperdício e na hora até do preparo do alimento você não consegue. Do preparo e do consumo, porque a gente tem um hábito terrível de dizer, tem inclusive expressões populares, né? Eu já te vi, se eu comi no almoço, no jantar não posso comer de novo, né? É verdade. Não é verdade isso? Verdade. Quer dizer, isso está na ideia da fartura e tal. Exatamente. Muitas vezes comida em condição de ser consumida vai ao lixo, né? Sim, sem dúvida. Não é isso, Douglas? Com certeza, porque nós, como você mesmo disse, não existe um reaproveitamento, né? Então é como se fosse, hoje a gente está acostumado, como foi colocado, o consumismo, então qualquer aparelho eletrônico em pouco tempo ele já é substituído, né? E nós não temos essa cultura de tentar reaproveitar até o limite máximo permitido. Sobrou um pouquinho, então não vou reaproveitar, reutilizar esse produto e acaba jogando, né? Isso traz um dos fatores, eu acho, que isso, para o produtor, né, ele acaba se esforçando, e eu vejo de uma outra maneira também, que uma parte do trabalho dele acaba se perdendo também. Né? E outras pessoas junto, né? Passando fome também. Esse é um dos grandes problemas que eu acho que nós temos. Então, você traz... Pode falar. Com relação a essa questão do desperdício, né, eu diria que o plano aborda isso de forma indireta, na medida em que ele fortalece, por exemplo, o mercado local, que ele fortalece a agricultura familiar. Os dados de desperdício na agricultura industrial, do agronegócio, os dados de desperdício na agricultura familiar são extremamente discrepantes. Eu não tenho aqui os números, mas assim, o desperdício, né, é uma lógica, né? O agricultor que trabalha ele mesmo, que ele mesmo produz, ele mesmo colhe e tal, ele tem muito mais cuidado do que grandes latifúndios que ficam lá na mão de empregados que acabam desperdiçando bastante. Inclusive, hoje estava vindo de Jaguariúna para cá, na estrada, atrás de um caminhão de milho e pingando milho, além da questão energética, né? Porque esse milho é transportado por milhares de quilômetros aí, tem essa questão do próprio desperdício de um alimento nobre caindo no asfalto ali, mas isso acontece no âmbito, né, da agricultura industrial. Na agricultura familiar a coisa não é bem assim. Quando você trabalha também fortalecendo o mercado local, né, além da questão cultural, que você valoriza muito mais a cultura local, tem também reflexo no desperdício, né, que diminui bastante o desperdício. Muda a cultura, né? Você cultura. Usar, por exemplo, os restos da sua própria produção, do seu consumo, para fazer compostagem, no caso da produção local, exatamente, entre outras alternativas, não é isso? Exatamente. Então, além disso, quer dizer, se a gente imaginar, né, quando a gente fala em alimento orgânico, né, a agricultura, o plano, agroecologia e agricultura orgânica, tá certo? A gente fala em alimento orgânico,
o alimento orgânico é passível de ser produzido em escala, de maneira certificada, quer dizer, sem os venenos e tal, porque na cabeça das pessoas, ainda hoje, é de que não, é sempre pequena escala e que necessariamente os alimentos orgânicos são muito caros. Né? É possível trabalhar em escala e tendo escala a gente poderá ter preços mais competitivos para os orgânicos? Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho no terceiro bloco, não sai daí.